Arquivo criado, aula 2. Você já assistiu lá a aula de introdução, ali eu expliquei um pouco sobre o modo, como você vai primeiro adquirir o Photoshop, né? E aí também como você vai criar um novo arquivo. Você vai colocar ali algumas diretrizes para que o Photoshop crie o seu novo arquivo dentro dessas informações que você está preenchendo lá. Se você não assistiu, volta lá, aula 1, bem basicona, bem simples. Qualquer pessoa consegue entender. Então volta lá para você poder vir para essa aqui, tá bom? Show! Vamos lá. Aqui no painel, na parte esquerda, nós temos aqui as ferramentas que nós vamos usar ao decorrer da nossa criação, nossos projetos. Tudo está aqui, tá bom? 80% do que nós vamos usar está aqui. Algumas partes estão aqui em filtros, né? Aqui em camada também, às vezes editar, mas 80% assim de tudo está aqui, tá bom, pessoal? Questão de ferramenta e usabilidade, tá bom? Está nessa parte aqui, são as ferramentas. Vou passar aqui pelas principais nos próximos vídeos para que vocês consigam criar junto comigo uma peça que nós vamos elaborar, tá bom? Tá ok? Então aqui, parte esquerda, ferramentas que a gente usa aqui e tal. Seleciona, vai lá, mexe, faz aquilo outro. Então, esquerda, ferramentas, beleza? Aqui na parte superior, você que já usou Word, Excel, PowerPoint ou outro programa, o CorelDRAW, aqui é bem semelhante, tá? Aqui é o filé, o meu tá em português, mas para você que está em inglês aí é o filé ou file, né? New project, você vai lembrar dessas palavras aí, porque você já usou algum programa, né, no seu PC, no seu notebook, nem que seja o Word, mas ele tem esse mesmo padrão aqui, tá bom? Aqui, quando a gente está, por exemplo, com um arquivo já funcionando aqui, estamos mexendo, queremos criar um novo arquivo, aí nós vamos, né, criar novo e vamos lá botar as informações e criar, tá bom? Mais ou menos para isso que funciona. É para isso que funciona, na verdade. Abrir tudo aqui, vocês já dominam aí. Salvar como, a gente vai chegar nessa parte aqui mais para frente, tá? Mas essa parte de cima aqui são algumas opções a mais que nós temos, até na própria questão da edição, tá bom? E algumas configurações também do Photoshop, tá bom? Essa parte aqui a gente vai usar bem pouco, tá bom? Eu já tenho experiência de tantos anos no Photoshop, uso bem pouco essa parte aqui, tá bom? Então não se preocupe, com o passar do tempo aí você vai pegar. Sabe quando você está escutando uma música que ela é muito legal, você escuta na primeira vez, não consegue entender muito bem, escuta na segunda, na terceira, na quinta você já sabe a letra toda? Então, é exatamente isso que vai acontecer com o nosso convívio aqui com o Photoshop. Talvez seja um pouco difícil de entender esse layout agora, seja um pouco assustador, mas conforme a gente for aí trabalhando, usando, mexendo, fuçando, a gente vai se identificando mais e aprendendo a usar ele de maneira completa, tá bom? Então, fique tranquilo, a gente vai chegar lá. Belezinha? Show! Essa parte aqui, ó, abaixo dessas palavras aqui, arquivo, editar, imagem, tem algumas pré-definições que a gente consegue visualizar, tá bom? E essas pré-definições, elas vão mudar de acordo com a minha ferramenta selecionada. Por exemplo, eu estou com a ferramenta Mover, tá bom? Tem aqui uma série de pré-definições ou de opções a mais dessa ferramenta. Se eu mudar, por exemplo, para a ferramenta Texto, aqui já mudou, ó, porque essas funções aqui são pertencentes à ferramenta texto, tá bom? Então, toda ferramenta que a gente clicar, ó, vai mudar lá em cima, porque são algumas opções a mais que nós temos de modificar ali um pouco, colocar algumas informações a mais que nós queremos, mudar alguma coisa. Então, sempre vai abrir esse painel aqui quando a gente clicar nas ferramentas, tá bom? Partindo lá para o lado direito, nós temos aqui talvez uma das partes a parte mais importante aqui do Photoshop, né? Que são aqui o espaço onde ficam as camadas, né? Onde a gente trabalha com camadas, tá bom? Aqui eu estou criando novas para vocês verem como é que é aqui como é que é a parada, tá? Quantas camadas eu quiser criar, vai criar aqui tranquilo, eu vou conseguir mexer de acordo com a minha organização, né? Que às vezes tem designer que é desarrumado e sai criando camada aqui, depois ele se perde no projeto e aí fica meio difícil, tá bom? Mas aqui as camadas é algo bem tranquilo também de fazer, de se usar, tá bom? Não é nada difícil.
você cria novas camadas, você tem a opção de criar grupos. Calma que eu estou só exemplificando. Eu vou entrar com mais detalhes, tá bom? Depois. Você cria grupos. Quando você criar uma camada de ajuste aqui, por exemplo. Ah, eu quero botar um preto e branco na minha foto. Esse efeito preto e branco, ele vai ser como se fosse uma camada aqui também, entendeu? Então, eu vou adicionar uma foto aqui, colocar uma foto, ele vai vir para cá também com uma camada. Então, assim, tudo, pessoal, tudo que você estiver trabalhando dentro do Photoshop, nem que seja um traço, né? Um traço. Olha lá, o meu traço, né? Tá pequeno, vocês não estão conseguindo olhar. Deixa eu aumentar aqui. Ah, porque tá branco. Ficou branco. Pronto. Nem que seja um tracinho de nada. Ó, uma camada aqui exclusiva somente para ele. Então, tudo no Photoshop é camada, tá bom? Então, a gente tem que ter atenção a esses detalhes aqui, a esses detalhes quando se trata de camadas, para a gente não se perder e não achar que é difícil demais, sendo que não é. Só prestar atenção, raciocinar um pouquinho, às vezes, que a gente consegue chegar lá tranquilamente, tá bom? Deixa eu apagar aqui, pronto, apaguei. Calma que eu vou explicar tudo é, mais detalhadamente. Aqui eu estou só dando uma visão geral, uma visão panorâmica, tá? Para vocês ficarem aí com uma base melhor quando eu adentrar as ferramentas, falar um pouco sobre essas opções daqui, falar sobre as camadas, como funciona, grupos e tudo, tá bom? Aqui nessa parte, a gente tem um painel onde a gente pode colocar algumas janelas, tá? De ferramentas que a gente usa. Por exemplo, essa janela aqui, né, dos caracteres. É uma parte que eu uso bastante, né? Tem outras configurações, outras formas de organizar o Photoshop, porém eu acho essa daqui essencial para mim, né? Porque o meu trabalho aqui requer essa configuração. Pessoa que trabalha com fotografia, né, só retocando imagens, desenho digital, talvez ele use uma configuração diferente, né? Ele coloque essa parte para cá, as ferramentas ele deixa aqui, ele trabalhe com camadas soltas assim, ó, né? Vai criando várias camadas e botando aqui. Então, cada qual tem a sua forma de trabalhar. Eu gosto assim porque me atende muito bem, eu não tenho problemas e não perco tempo. Então, dessa forma aqui está ótimo para mim. Deixa eu só voltar aqui a janela para lá. Isso aqui, cara, é como se fosse uma janela aí do nosso querido Explorer, né, do Windows. Quando você abre várias janelas, aí você vai colocando assim, uma daqui, uma dali. Então, muito simples, muito prático. Você que já tem aí um breve conhecimento de Windows, de Word, ou de um outro programa da Adobe, CorelDRAW, você vai ficar bem familiarizado aqui, tá bom? Não vai ser nada. E você que não tem, não se preocupe, você vai chegar lá também. Lembra do exemplo da música difícil que a gente às vezes não consegue ali entender nas primeiras vezes, mas depois a gente tá craque, até ensinando a letra, né? Então fica tranquilo, a gente vai chegar lá, tá bom? Show! Então aqui essa parte onde tem esses pequenos ícones aqui, deixa eu voltar lá, pronto. São algumas, é como se fosse essa parte aqui, tá? De cima. São janelas que a gente consegue editar ou modificar o nosso objeto, seja uma fonte, seja uma forma, seja uma imagem também, através também dessa parte aqui, tá? Então, bem tranquilo. Por exemplo, eu vou colocar aqui um texto, só para exemplificar melhor, para que eu possa ser o mais didático possível com vocês, tá bom? Pronto, estou com a minha ferramenta texto aqui. Para eu editar ela, o tamanho, a a espessura, né, o peso dela, a cor, eu poderia vir aqui e clicar na ferramenta texto, tá? E mudar por aqui, ó. Colocar vermelho, eu vou aumentar aqui, na verdade vou diminuir para 72, né? Mudar a própria fonte, o estilo dela. Então, eu consigo fazer por aqui. Porém, eu também consigo fazer aqui pelo caractere, tá? Praticamente a mesma coisa, tem algumas opções a mais, tá? Por exemplo, essa parte aqui eu não encontro em cima, mas aqui eu já tenho como colocar ela um negrito meio que nativo ali do Photoshop. Às vezes a fonte ela tem só um peso, né? Tem um peso só, regular, por exemplo. Aí você quer um pouquinho mais espessa, aí você vai no próprio bold aqui do Photoshop, né? Que eles dão essa opção. E aí eu consigo também aumentar ou diminuir a fonte por aqui. Ah, mas aqui só tem até 72. Digita, pô. Digita aqui o número. Quero 500. Pronto.
Não, eu quero só 200. Digita aqui aí, qualquer número que você botar, ele vai colocar para você aqui, tá bom? Espaçamento da fonte, eu quero um espaçamento de 50. Isso aqui é coisa de Word, vocês sabem aí, tá bom? Cor, colocar um azul. Então, essa parte aqui das ferramentas, né? Esse painel, eles são tipo que é como se eles fossem opções complementares da ferramenta selecionada. Da ferramenta selecionada não, da ferramenta do objeto que você está trabalhando. Da ferramenta selecionada é aqui em cima, de acordo com a minha ferramenta ele vai mudar. E aqui, de acordo com o meu gosto, eu vou adicionar as que eu quero. Por exemplo, aqui tem caractere. Mas digamos que sem querer eu excluí. Vixe, Maria, excluí caractere agora. Eu quero mudar algumas coisas aqui. Eu quero botar um espaçamento maior e eu não estou conseguindo por aqui, Max. E agora? Calma, vem aqui em janela. E justamente essa parte aqui de janelas, qualquer uma que eu clicar aqui, ó, vai abrir uma para mim flutuante. Aí eu pego e vou levar lá pro meu painel, tá bom? E deixo ela aqui de novo. Aí eu clico, pronto, tenho tudo aqui. E nessa opção janela, você tem uma série de ferramentas, né? De extensões das ferramentas que você vai usar, né? Degradê, por exemplo. Quem trabalha muito com degradê. Ah, não quero para ficar flutuando. Bota aqui no painel. Ah, não quero mais, já me serviu. Tira ela daqui, então, vai no X. Pronto. Só assim, é assim que funciona essa parte aqui, tá? Aqui também a gente consegue mudar essa parte da cor aqui. Eu deixo lá porque às vezes uma hora ou outra eu uso. Mas essa parte aqui também é totalmente editável. Por exemplo, se eu quiser colocar caracteres aqui. Ó, caracteres agora fica aqui. E o cor também não saiu de lá, ó. São janelas diferentes. Se eu quiser colocar a maioria dessas janelas, dessas extensões para cá, eu também consigo, tá? Porém, eu gosto de deixar aqui, já acostumei, então acho que fica bem legal dessa forma. Tá bom? Fechou? Na próxima aula eu vou adentrar a parte de camadas para ficar mais fácil o entendimento. Depois a gente entra nas ferramentas, tá? Fechou? Valeu, tamo junto.